O S&P 500, o principal índice dos Estados Unidos. Até agora ele já está acumulando uma queda de 16,58% desde as suas máximas. Para quem investe em tecnologia, através da Nasdaq a coisa é ainda mais feia. A queda acumulada já é de 26,33%. Logo, é de se esperar que muitos investidores estejam se perguntando se já estamos perto do fundo, ou mesmo se já passamos por ele. Então eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, a relação preço-lucro, price to earnings, do S&P 500 como um todo. No fechamento do dia de ontem, o PL do S&P 500 estava em 19,86 vezes. Isso é obviamente muito alto, dado o contexto histórico. Antes aqui, de 1990, um nível de 20 vezes agiu como resistência em diversas ocasiões, então um PL de 20 vezes já era algo esticado. Pode-se argumentar que depois da bolha de tecnologia, a bolha.com dos anos 2000, houve uma pequena mudança e os investidores de crescimento começaram a pagar múltiplos maiores, então a média do S&P deu uma subida, mas mesmo olhando os dados desde os anos 2000, eu diria que há um nível mais confortável aqui com o PL por volta de 15 vezes. Eu estaria muito mais confortável de fazer compras nesse momento com esse PL vindo mais perto daqui. Porém, para quem investe com um horizonte de 5, 10, 15 anos, pode não ser uma má ideia começar a fazer as compras no S&P 500. Mas sendo honesto, eu ainda acho que a gente tem um pouco mais de espaço para cair. Aqui a gente tem o PL de Shiller. Basicamente, ele ajusta os lucros dos últimos 10 anos pela inflação, faz a média desses valores e usa essa média de lucro para comparar com o preço das ações. E por essa métrica, o PL de Shiller do S&P 500 está em 31,64 vezes. Esse gráfico pinta uma história ainda mais assustadora, pois apesar de estarmos abaixo dos níveis da bolha dos anos 2000, estamos muito longe de níveis que poderiam ter sido considerados normais no passado, que também oscilariam aqui entre 15 e 20 vezes. Não só isso, mas a gente está em um momento com grande uso de margem. Desde 2020, nós vimos esse pico do uso de margem nos mercados. Esse dado é trimestral, então ainda não saiu o do primeiro trimestre de 2022, mas a gente vinha de um período de altíssimas margens, ou seja, a gente pode quase que afirmar que estávamos numa bolha. Inclusive, quero chamar a atenção de vocês rapidamente para esse gráfico com o preço do S&P 500, essas barras de azuis indicando a queda máxima de topo ao fundo dentro de um ano específico, e aqui é a média dessas quedas. Esse gráfico vem até 2019, atualmente a gente estaria por aqui com uma queda maior que 15%. A gente vê que quando essas quedas passam da média de 13,4%, uma grande parte delas chega aqui a uma perda de 20% ou até 25%, algumas até 30%, algumas passam até dos 30%, 35%, com essa aqui de 2008 sendo a pior, chegando a quase 50%. E se a gente olhar para a crise de 2008, o pico que a gente viu em 2007 até o fundo que a gente encontrou só lá em 2009, tivemos uma queda acumulada por volta dos 57%. Isso não quer dizer que a gente vai cair isso tudo, mas nos mostra que essa é sim uma possibilidade que o investidor de longo prazo tem que aceitar e considerar ao montar a sua estratégia de investimentos. Quem está comprando o S&P 500 hoje pode estar comprando fundo ou ainda pode ver muitas quedas a mais. Portanto, esteja ciente dos riscos e haja de acordo com aquilo que você consegue suportar. Principalmente se a gente considera a inflação dos Estados Unidos, que bateu 8,3% nos últimos 12 meses. A alta em abril foi de 0,3%, o que é uma desaceleração em relação a março, quando tinha marcado 1,2%. E o consumidor americano, vendo essa inflação, tem uma piora na sua confiança. O índice preliminar da confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 59,1 pontos no início deste mês, ante uma leitura final de 65,2 em abril. Mas não é só lá fora que a inflação preocupa. Aqui no Brasil, a gente marca 1,06% do IPCA em abril, atingindo 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses. Olhando a variação da inflação mês a mês, houve um grande decréscimo em relação à inflação de março, porém seguindo em níveis altíssimos, acima dos 1%. No acumulado dos últimos 12 meses, a situação é ainda mais assustadora, tendo passado aos 12%. Olhando a inflação por categoria, só a habitação teve um decréscimo de 1,14%. Educação e comunicação tiveram pequenas variações, despesas pessoais 0,48%, e vimos os vilões em vestuário subindo 1,26%, artigos residenciais 1,53%, saúde e cuidados pessoais subindo 1,77%, transportes 1,91% e alimentação 2,06%. E no meio dessa inflação começando a se descontrolar, o nosso governo anunciou um corte de impostos para importação de 11 produtos. Desses produtos estão incluídos carne bovina, de frango,
frango, trigo, farinha, milho e aço, ou seja, tentando minimizar o impacto da alta das commodities. Essa notícia fez com que as siderúrgicas caíssem bastante essa semana, pelo menos quando a especulação começou a surgir. O único alívio das notícias dessa semana foi o setor de serviços crescendo 1,7%, porém esse é um dado de março. De todo jeito, a gente fechou o primeiro trimestre com saldo positivo. Com o resultado, estamos 7,2% acima do patamar pré-pandemia, mas 4% abaixo do ponto mais alto da série histórica, que foi em 2014. No cenário geopolítico, essa semana a gente ouviu que a Finlândia pretende pedir a entrada da OTAN. A Suécia logo em seguida também anunciou o mesmo. E é claro que a Rússia respondeu que, caso entrem, podem se tornar alvos. Essa fala veio do embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, que disse na quinta-feira, dia 12, que Suécia e Finlândia podem se tornar alvo de ações se integrarem com a OTAN. Essa tensão na Europa e a invasão da Ucrânia pela Rússia ainda não dão sinais de fim. Enquanto isso, Xangai intensificou o lockdown após o seu presidente Xi Jinping insistir na política de Covid-0. Com a nova política, mesmo residentes com testes de Covid negativos podem ser colocados em quarentena centralizada. De acordo com avisos online, alguns bairros impuseram os chamados períodos de silêncio, com duração de 2 ou 3 dias, durante os quais os residentes não têm permissão nem de sair das suas casas. Esses moradores também foram temporariamente proibidos de encomendar compras e produtos básicos online, levando a novos temores à escassez de alimentos na China. Isso tudo, obviamente, também afeta a produção de Xangai, que é um dos principais polos industriais do mundo. E para tentar compensar isso, o Banco Central Chinês promete intensificar o apoio para a economia. O Banco do Povo da China vai manter a liquidez razoavelmente ampla, dando prioridade à estabilidade e tomará medidas para aumentar a confiança. Quem também não está pensando em aumento de juros ou em secar a liquidez são as autoridades do Banco Central japonês, que mantêm sua postura de política monetária branda. No cenário corporativo, eu quero trazer notícia da Raízen, que vai investir 2 bilhões de reais na construção de 2 novas plantas de etanol, especificamente o etanol de segunda geração. Quando completo, o investimento vai adicionar uma capacidade de 164 mil metros cúbicos do biocombustível por ano. Essas serão a terceira e a quarta planta de etanol de segunda geração da Raízen. Falo também da Pfizer, que comprou uma farmacêutica, Biohaven, por 11,6 bilhões de dólares. Ambos os conselhos de administração das companhias já aprovaram o acordo. Existem expectativas para que os remédios de enxaqueca da Biohaven cheguem a uma receita anual de 6 bilhões de dólares. O principal ativo que a Pfizer ganha com essa aquisição é o já aprovado Nurtec ODT. Pertence a uma classe de tratamentos de enxaqueca chamados inibidores de peptídeo relacionado ao gene calcitonina. A empresa também tem 6 outros medicamentos para enxaqueca em desenvolvimento. Nos destaques da semana, a gente vê mais mar de vermelho aqui no S&P 500. Algumas exceções no setor de tecnologia, na manufatura de remédios e também em setores mais defensivos, como tabaco, alimentação, bebidas, bens de consumo essenciais, mas em geral, tudo mais pro vermelho. Já no Ibovespa, essa semana a gente subiu 1,7% depois de encontrar algum suporte abaixo da média móvel de 200 semanas. Porém, é muito cedo para afirmar uma virada de tendência, a gente ainda tem que seguir atento ao que pode acontecer. Essa semana o IFIX caiu 0,27%, conseguiu encontrar suporte na média móvel de 50 semanas e fechou aqui batalhando com a de 20. O dólar fez praticamente o caminho contrário, tentou subir bastante na semana, nem conseguiu encostar na média móvel de 50 semanas e já recuou até para baixo da de 20. No mesmo período, o S&P 500 caiu 2,41%, assim como a Nasdaq, 2,41%, ambos recuperando de uma queda maior vista ao longo da semana. Os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos voltaram para baixo dos 3% ao ano, e o índice alemão teve uma performance muito positiva de 2,59%. Já o Bitcoin despencou 11,86%, mesmo depois de ter caído bem mais ao longo da semana. Nesse momento ele se encontra abaixo do nível dos 30 mil dólares e esperemos que ele consiga fechar acima desse patamar. De qualquer forma, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo como esse vídeo poderia ser melhor e até a próxima!